Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Passos de Superação e Histórias Inspiradoras. Eu, Josué do Egito, vou estar fazendo companhia para vocês, porque hoje nós trouxemos mais convidadas especiais, porque sexta-feira passada foi Dia Internacional da Mulher e nada mais, nada menos do que nós trazermos para cá convidadas mulheres, grandes mulheres com grandes histórias e muita informação, porque o nosso podcast também traz informação e histórias de sucesso. Lembrando vocês de curtirem o nosso trabalho lá no Instagram, Clube Corrida 2024, antes de começar o podcast. Para você que está acompanhando aí, vai lá, dá um like, acompanha quem serão os nossos próximos convidados, porque hoje o bate-papo tá muito legal. Eu tava conversando aqui com as nossas convidadas antes, tem muita história para contar, história curiosa, e tem informação pra gente trazer para vocês. A mulherada que tá acompanhando a gente aí, vocês estão muito bem representadas e vocês vão conhecer elas a partir de agora, quer ver? Nossas convidadas são a Bernadette Martins, que é conselheira do Senac e grande empresária de Brasília, e nós temos a nossa maratonista, futura maratonista Andréia Brito, mas a gente já considera ela como uma grande atleta que vai estar conversando aqui com a gente, e é com ela que eu começo dando as boas-vindas. Andréia, seja bem-vinda ao nosso podcast e as portas estão abertas, viu? Muito obrigada, boa noite. Começo aqui já agradecendo pelo convite, né, ao Ceciliano. Muito grata por estar aqui representando mulheres de força, de superação no nosso mês. Então, é importante fazer essas ressalvas, né? Trazer esse querer da mulher, de dar essa visibilidade para nós mulheres, que eu acredito que a gente realmente merece, né? Porque somos elementos, meios de força, de determinação, de garra. Então, fiquei muito feliz aqui pelo convite. Que bom, a Andréia Brito, que também é conselheira do Sindifeira, vai trazer algumas novidades pra gente. Então você que está acompanhando aí, a gente tem informação e tem novidade para trazer para vocês. E agora do nosso outro lado, temos uma convidada pra lá de especial. Ela que é empresária, tem uma história inspiradora no ramo dela, é conselheira do Senac, tem outros trabalhos que ela desenvolve que nós vamos falar aqui no podcast. Bernadette Martins, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, José de Egito, fantástico estar aqui. Primeiro quero agradecer ao Ceciliano pelo honroso convite. Eu estou me sentindo extremamente lisonjeada e realmente falar sobre a mulher no mês da mulher, para mim é sempre uma satisfação enorme, principalmente por estar aí à frente dentro de do mundo, né, sindical, que é o segmento que tem mais homens do que mulheres. Então, para mim, estar aqui e fazer parte também, tanto do Sindi Varejista como conselheira do Senac, é uma honra incrível. Que legal, viram aí, né? Tem muita coisa pra gente conversar, ela já falou aí, parece que tem desafios, com certeza ela enfrenta obstáculos até hoje no trabalho dela, e é sobre isso que a gente vai falar também. Mas para abrir esse nosso bate-papo, já falo para as convidadas que é uma conversa bem descontraída, podem ficar à vontade para vocês falarem o que vocês quiserem, tá? A gente vai falar do seguinte: corrida é sempre um tema que a gente traz aqui no nosso podcast, mas as pessoas sempre perguntam qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a correr. E como a gente está aqui trazendo convidadas mulheres, eu queria começar com a Andréia. Andréia, conta pra gente quando que você iniciou essa sua trajetória como corredora. Ela que falou pra gente que ainda não é maratonista, porque dia 2 de junho ela vai participar da maratona no Rio de Janeiro, e aí oficialmente ela vai ser considerada maratonista, mas pra gente, com o histórico que ela tem, ela já é uma grande atleta. Como que é esse início para começar a correr, e conta pra gente qual foi o seu maior desafio para começar essa trajetória? Então, me sinto honrada em vocês acreditarem aí que eu vou dar conta de fazer essa maratona, tá? Isso me dá forças, me dá energia, realmente é muito importante, porque não é fácil. Mas essa trajetória começa lá em 2016, meu primeiro ano de corrida oficialmente, né? Retornando aí de um acidente de moto que eu tinha sofrido na época, final do ano de 2015. Então, começa bem aí. A corrida, ela veio meio que sem nenhum interesse, ela aconteceu, né? Eu não falei assim, vou começar a correr, colocar o tênis e correr, não. Foi num período de recuperação, eu sofri um acidente de moto, quebrei aí a fêmur,
Então, na recuperação, a orientação médica era você fazer caminhada. Na época eu morava ali no Gama, e aí comecei a ir para aquela saída lá do Gama fazer essas caminhadas no final da tarde. E eu sempre via o povo correndo com blusa de assessorias, grupos de corrida. E aí dessas caminhadas eu já fui observando todo esse cenário do povo que corria, né? E aí, no próximo passo, depois dessas caminhadas, sempre vem uma corrida, porque a gente não aguenta só caminhar. Você tá caminhando e você vê alguém correndo, por exemplo, passava um senhor por mim quase sempre que eu tava caminhando. E eu falava, nossa, se esse senhorzinho consegue correr, eu também consigo. Então, quando já estava lá liberada pelo médico, que podia já voltar às atividades normais e tudo bem, antes disso mesmo eu já comecei a dar um trotinho ali meio que só para testar como que funcionava. E aí depois de liberada eu comecei a fazer esses trotes, né? Nada fácil, parecia fácil quando você vê alguém fazendo, correndo. A sensação que eu tinha, a sensação que eu tinha assim, no primeiro momento da minha primeiro trote, primeira corridinha, tentando acompanhar, inclusive, lá esse senhor, que eu sei muito bem, é um senhor lá da Cor Gama, que inclusive foi o meu primeiro grupo de corrida lá do Gama. E, gente, muito difícil. A sensação que você tinha que você ia infartar. Aí você volta a caminhar de novo. Então, a corrida, ela nasce aí. Você não começa correndo, você vai começar caminhando. Caminha um pouco, intercala com a corrida. É um trabalho, assim, bem de paciência, de resiliência, sabe? Mas quando você vai aí para o seu primeiro 5 quilômetros, é o boom. Você fez a sua primeira prova, o seu primeiro 5 quilômetros, a felicidade que é de você estar correndo ali direto. Ah, eu já não preciso mais caminhar, eu já controlo aqui o meu fôlego, já sei qual que é o meu ritmo que eu aguento. Então, você já começa a entender um pouquinho mais como que a corrida funciona, né? Você vai sentindo a corrida, na verdade. São sensações. E a dica é essa. Você começa caminhando, intercalando com a corrida. Depois que você fizer o seu primeiro 5 quilômetros, aí vai vir muito. 10, 15, 21, você não vai estar satisfeita. E agora a gente vai aí para os 42 quilômetros. Eita! Na prova, na maratona do Rio de Janeiro. Olha, eu quero dizer que quando ela completar a maratona no Rio de Janeiro, a gente vai ter que convidar ela de novo para cá, porque aí eu vou poder dizer com a boca cheia mesmo que ela é uma ultramaratonista, né? Vai ser uma maratona, né? Maratona. Depois desses 42, aí a gente pode pensar nessa possibilidade de se tornar uma ultra. Eu já tô te complicando aí. Você lembra da sua de 5 km, que foi a primeira? A minha primeira corrida foi a de 6 quilômetros. Eu já estava aí com a galera lá da Cor Gama, do Gama. Foi onde tudo começou, com o presidente lá, o Eudes. Eu procurei o pessoal, inclusive, na época. Eu queria entrar, queria melhorar, enfim, foram super receptivos. Me abraçaram assim e eu senti que a corrida era mais que só correr. Você ganha uma família, que foi isso que eu ganhei na época. Então, fui para a minha primeira prova de 6 quilômetros. Corrida dos Namorados na Ceilândia 2016, 6 quilômetros. Eu tava bem lá, ansiosa para largada. A gente fica até hoje, né? Acho que a gente, corredor, não perde o friozinho na barriga. Esse frio na barriga, essa ansiedade, essa coisa assim, você não perde. Quem é corredor sente todas as vezes que houve aquela buzina lá da largada. Então, fiz lá a minha primeira prova. E 6 quilômetros em 32 minutos. E aí, quando o presidente lá da assessoria viu, a galera viu, caraca, André já voltou e tal. Tipo, foi muito rápido para quem tava começando, né? Aí perceberam que eu tinha um talento. Vai ver que eu tinha um talento. Ou muito esforço, porque quando eu comecei a entrar pro grupo, eu via o pessoal correndo, se destacando, e aí a gente, na medida que vai convivendo, você vai querendo também ficar boa, né? Na coisa. Então, foi muito rápido. Não demorou muito me descobrir corredora. Me descobriram.
Olha aí que legal. E agora, abrindo um pouco o nosso bate-papo aqui na mesa, a gente fala com a Bernadette, que é uma grande empresária, tem uma história bacana para compartilhar com a gente. É conselheira do Senac, já foi diretora do Sind Varejista, como você bem Continuo lembrou, sendo. continua como diretora. Eu queria que você compartilhasse como foi seu início nessa trajetória de empreendedorismo aqui no Distrito Federal. A gente tem um público bastante importante de mulheres acompanhando o nosso trabalho. Nossa primeira convidada aqui foi uma mulher do projeto Elas Vão de Tênis, que é a Márcia, contou assim uma experiência pra gente muito bacana. Então, a gente sempre tá trazendo mulheres e no chat elas estão participando ativamente, fazendo perguntas, buscando inspirações. Você, com certeza, é uma mulher inspiradora. O que você pode compartilhar dessa sua história pra gente no podcast? Nossa, com um elogio, uma abertura dessa, eu não sei nem se eu estou assim, à altura de uma abertura dessa. Quando a Andréa perguntou para mim se eu corria, eu falei, Andréa, eu não corro da mesma maneira que você corre, mas assim, a minha corrida é incansável, é direta. Eu venho de uma família aí bem pobre. Comecei o meu empreendedorismo, na verdade, começou ali vendo minha mãe, que costureira, e aos 8 anos eu aprendi a costurar para ajudar a minha mãe, porque ela, para ajudar nas finanças, né, na casa com meu pai. E as coisas melhoraram mesmo quando a gente veio para Brasília, e daí eu comecei a sair um pouco da questão dessa questão do empreendedorismo, ali ajudando a minha mãe na costura, para ingressar na faculdade e também a começar a trabalhar. Comecei a trabalhar na Organização Internacional do Trabalho, graças a um curso que eu fiz no Senac. Por isso Que legal. eu tenho maior honra e orgulho de falar que hoje eu estou conselheira do Senac, mas foi graças ao Senac que eu ingressei na minha carreira profissional. Eu fiz um curso de secretária na época, isso já em 1979, agora não. E lá o Senac me indicou para fazer para fazer fazer uma entrevista. Eu tive 3 entrevistas indicadas pelo Senac e eu decidi ficar na Organização Internacional do Trabalho, porque é uma das agências da ONU, onde eu fiquei durante 32 anos e aí eu me aposentei. Quando eu me aposentei, eu ainda me achava jovem para ficar parada, e aí sim eu voltei à questão, falando, não, eu gosto mesmo, vou entrar na questão do empreendedorismo, abri a nossa loja, né, a primeira loja que foi junto com meu filho que é o Grupo Cirandinha hoje. E daí começou, na época, o Sind Varejista, um amigo meu, que é o Edson de Cato, que era presidente, ele estava se candidatando à presidência, e aí eu entrei na chapa, e aí eu estou até hoje, já desde 2014, e junto aí, eu conversando com o presidente da FEComércio, né, do sistema FEComércio, o nosso querido aí também, o José Zé Aparecido. Aí eu comentei com ele que tinha essa história do Senac e tinha vontade de entrar, até mesmo para ser uma conselheira, quem sabe. E aí ele me convidou Que legal. para ser conselheira, e eu estou aí até hoje. E junto aí faço várias ações aí, mas o que me comove, o que me move mesmo aí de dentro mesmo do Grupo Cirandinha é a responsabilidade social, onde nós temos isso muito forte por causa de toda a minha história, até mesmo dentro da ONU. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade social onde nós fazemos vários trabalhos, e junto, eu estava conversando aqui com a Andréa também, mostrando que dentro do grupo nós temos a organização do Brasília Trends Fashion Week, que é o maior evento de moda do DF, aonde a gente organiza junto com o Codese, que é um conselho que eu também hoje estou como gestora da Câmara Técnica de Vestuário e Moda. Então, aí o Brasília Trends, a gente tenta colocar todo esse tipo, dar oportunidades para todos os segmentos, e é isso, quem sabe agora a gente também traz a corrida para dentro. Que legal, Bernadette. E conta pra gente como é que funciona o Grupo Cirandinha.
A Cirandinha, na verdade, nós somos. Você fala que é uma grande empresa, não, nós somos uma pequena empresa, mas a gente faz muito barulho. Então, a gente, às vezes, eu falo que, por sermos pequenos, eu acho que a gente faz até muito mais do que os grandes, que poderiam fazer muito mais do que a gente. Então, o Grupo Cirandinha é, na verdade, a loja física, a loja online e o nosso produto maior, que é o Brasília Trends Fashion Week. E a gente teve até uma experiência recentemente, se você quiser compartilhar com a gente, que foi no Sesc do Guará, você realizou um evento belíssimo lá, se quiser compartilhar, fica à vontade, com a presença ilustre, foi muito bacana. Foi muito bom, assim, o Brasília Trends nasceu, na verdade, por quê? Porque a gente sente que Brasília, desde que acabou o Capital Fashion Week, a gente sente falta, a gente sentia, né? Porque agora não mais, sentia falta de um evento de moda onde a gente desse oportunidade para quem quisesse entrar. Aqui em Brasília tem vários eventos, desfiles, mas pontuais. Uma loja faz um desfile, um shopping faz, e não tem uma semana onde a gente pudesse englobar todas as lojas, marcas vindos de fora. E aí nasceu o Brasília Trends, onde nós colocamos a primeira edição em 2018, aí teve 2019, que foi um sucesso absurdo, e aí veio a pandemia e a gente teve que parar. Mas aí em 2022 nós fizemos a terceira edição, e a quarta edição nós fizemos junto com o Sesc, que foi uma parceria maravilhosa lá no Sesc Guará, onde o Sesc estava completando 25 anos ano passado, e também o Polo de Moda do Guará, que completava também 25 anos. Então a gente juntou as duas coisas, e a nossa madrinha, que aceitou o nosso convite, que é a Luísa Brunet, veio e ficou ali dando maior apoio, e não só para todas as pessoas que iam, tiravam foto, mas principalmente ali no backstage, onde ela deu assim um apoio, uma força danada para os nossos modelos. Então foi assim uma experiência inesquecível. E tem já a previsão de acontecer algum esse ano? A nossa ideia, estamos já começando, né? A nossa ideia é fazer em setembro. Então, nós estamos já começando aí os preparativos, que a gente conversando aqui, organizar um evento desse não é fácil. É muito trabalho, são detalhes assim, extremamente importantes, que às vezes uma coisinha leva a equipe toda, assim, sabe? É muito complicado. Então, a gente está, assim, pensando já, nós temos vários apoiadores, como o Sebrae, Sindi Varejista, Codese, todo o sistema FEComércio, que junta aí com o Senac, o Sesc, enfim. Então, nós temos grandes apoiadores, e o nosso apoiador maior, que é o próprio governo do Distrito Federal, que está sempre aí nos dando apoio. É isso, pessoal. Para vocês que estão acompanhando, entrando agora no nosso podcast, a gente está recebendo duas convidadas especiais. A gente está no mês da mulher, né? Sexta-feira passada foi o Dia Internacional da Mulher, então a gente precisa receber mulheres com histórias inspiradoras. E se você também conhece alguma mulher com história inspiradora ou que participa de uma corrida de rua, participa com a gente no chat, que a gente pode trazer essa pessoa para contar a história dela aqui no podcast. Aproveita também para ativar o sininho aí no YouTube e acompanhar os nossos próximos episódios, e não deixa de ir no Instagram, vai lá, Clube Corrida 2024, e acompanha tudo que vai rolar, e vai saber também quem serão os nossos próximos convidados e convidadas aqui do podcast. Viram que a gente já trouxe informação, ela já adiantou do evento que vai acontecer esse ano. Quem fica no nosso podcast até o final não tem nada a perder, porque a gente traz cenas e situações aqui muito legais, viu? A gente já colocou até a administradora do Riacho Fundo 2 para cantar aqui no final. Ela cantou pra gente. A gente, quem sabe faz. A Ana, exatamente. Eu conheço. Cara, ela tem uma vasta experiência. Canta bem. Beleza. O pouco que a gente conversou, ela falou que era cantora, que corria. Cara, tinha uma extensão de coisas que eu falei, ixi, dá pra explorar demais. Aí no final ela cantou.
Mas isso aí, pelo menos da minha parte, você não vai Não? ver. A gente E você, não André, uma canta. palhinha? Não, né? O negócio é correr. Quando criança já fui, né? Tipo, Arriscava, não né? tão criança, né? Mas eu arriscava. Só que como só tinha homens na época e segundo meu pai, eu não podia ficar lá no ambiente que só tinha homem. Então, toda vez que eu chegava lá na sala da banda que o pessoal tinha para ensaiar, eu pegava a parte em que a mulher cantava, né? E eu ficava cantando. Isso durava tipo 30, 40 minutos até ele descobrir que eu tava lá e aí ele me buscava e levava para casa. Eu costumo falar que ele acabou com a minha carreira de. Que Já era para mim isso. ter acendido aí nessa coisa da música, mas não foi. Mas, Andréa, você também é influenciadora, além de estar iniciando nessa trajetória aí para ser uma maratonista. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Esse seu início como influenciadora foi antes de você começar a correr? Como que aconteceu esse seu processo para você entrar nesse mundo? Que é muito legal. Tem uma mulherada que tá entrando nesse mundo, tá arrebentando como influenciadora. O que acontece? Na época, eu trabalhava como gerente administrativa lá da Feira dos Importados de Taguatinga. Tá aí um pouco minha ligação hoje com o Sindifeira, também vem daí. Então, na época, eu era gerente de lá, trabalhava lá como administradora na administração de lá. E bombou um vídeo meu no Instagram. Eu usava o Instagram, mas eu não trabalhava com o Instagram. Meu trabalho era outro, era administrativa. E aí esse vídeo explodiu, foram 5,3 milhões de visualizações, mais de 600 comentários, enfim, começou a vir muita coisa para mim. Ai, você faz parceria, eu posso te mandar tal coisa? Começou tudo aí. Caramba. E aí chegou um momento em que a demanda estava reprimida. Porque tinha demanda, mas eu não conseguia atender, ou eu recebia e não estava conseguindo mostrar. Não entendia muito também, porque eu não trabalhava com isso. Mas eu sempre gostei de compartilhar o meu lado da corrida. Trabalhava, e aí quando chegava à noite, em casa, sempre ia correr, mostrava que estava indo correr. Uma opção ali de lanche mais saudável antes do treino. Então, sempre fui deixando esses tipos de dicas, né? E aí chegou um momento em que eu me vi que eu tinha que atender essa demanda, porque era bons contratos também. E aí eu comecei a articular dessa forma. E hoje é uma das principais fontes de renda minha, ela é do digital influencer Que de legal. hoje. E tem quantos anos aí já? Cara, isso foi em 2020, tem uns Esse 4 boom. anos esse boom. E aí a gente tá aí até hoje. E qual que é o teu perfil? perdurando. Aproveita para falar aí já. @Andrea Runner. Andrea com Y, né? Andrea Runner. De corredora mesmo. Um perfil bem voltado aí para prática esportiva, o mundo da corrida, o fitness. E hoje esse trabalho que a gente faz do fitness, ele se comunica muito porque tu tem a roupa fitness, o look, né? Que é fitness, que as marcas te procuram. Você tem as marcas de tênis também que te enviam convites, produtos também para você estar testando e comentando o que você achou desses produtos. Então, a gente fica muito, muito, digamos assim, muito bem vista nessa questão. É um trabalho que eu falo que não é trabalho. É trabalho e para alguns não é trabalho, né? Porque a gente só mostra a parte que tá lá pronta, toda feitinha, mas a relação, às vezes, por trás, nos bastidores, a gente não consegue mostrar, né? Mas é um trabalho, gente. É isso que eu penso para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, que também tem um sonho de ser um influenciador, uma influenciadora, no caso. Como é que é esses bastidores? Porque você recebe tudo isso, mas compartilha pra gente como é que você faz isso para jogar no Instagram. É em casa? Como é que é seu dia a dia aí para montar todos esses vídeos, esses conteúdos? No primeiro momento, como eu não tinha muita noção assim, eu procurei uma agência. E os trabalhos chegavam, eu levava até a agência e falava, eu preciso fazer isso, fazer essas fotos, criar um vídeo assim. E aí a agência foi junto comigo criando esse material. E aí depois que eu já peguei o jeito, e aí eu fui e deixei a agência de lado e já começou a ser muito natural fazer isso, receber, mostrar, recebi tal coisa. Mais tarde eu vou abrir para vocês, já deixava o pessoal ali naquela expectativa de ver o que chegou.
E, enfim, se torna algo muito orgânico, muito fácil de fazer, muito tranquilo, né? Esse trabalho do stories do dia a dia, de você fazer essa sequência de stories, é tranquilo. Quando você vai entregar um material para um contrato, para uma empresa, já é um pouquinho diferente. Você faz, grava, monta, envia para eles, né, por um arquivo, e aí eles têm que avaliar esse teu trabalho. Se tiver alguma alteração para fazer, eles mandam para a equipe de marketing deles para fazer a aprovação ou não, e aí te manda de volta se você tiver que alterar algo. Então, aí essa é a parte do trabalho. Nos stories parece mais natural, mais tranquilo da gente mostrar. Agora, o trabalho final mesmo, ele já passou por uma avaliação, a empresa já viu, para a gente poder subir ele no feed mesmo da página. E no início, quando você viralizou com o vídeo que você falou, você começou a produzir seus próprios conteúdos antes da agência? Antes da agência. Você mesmo fazia? Era um vídeo bem simples, parece assim, bem bobo, não tinha uma intenção, porque quando a gente cria o vídeo, você nunca sabe o que vai bombar ou não, o que vai dar certo ou não. A ideia é sempre criar. Esteja sempre criando, postando, uma hora acontece. Então, foi algo bem natural. O vídeo não tem duração nem de 7 segundos direito, mas foi uma explosão, assim, o vídeo. E qual que é a maior dificuldade hoje que você acha como influenciadora no seu dia a dia? É a quantidade de demandas que você recebe? Eu acho que é questão de tempo, porque a gente não é influenciadora o dia todo, né? A gente é influenciadora em partes, porque a gente estuda também, tem questão de estágio, você tem outros trabalhos, você tem família, Tem que conciliar, você tem né? várias outras demandas, e que nesse meio todo você tem que correr, você tem que estudar, trabalhar e ainda criar o conteúdo, né? Então, às vezes, a questão de tempo mesmo, você conseguir organizar o tempo. Hoje eu já consigo organizar melhor, porque eu agendo. Tal horas até tal horas, na parte da manhã eu vou estar estudando até as 11, depois pausa, faz um lanche, enfim, volta 1 hora da tarde, já vai ver o tipo de conteúdo que você tem que criar, o que é que você tem que entregar hoje, quais são suas postagens do dia, porque a gente tem que deixar tudo agendado. É uma cobrança, inclusive, das marcas e das pessoas que te chamam para fazer o trabalho, eles cobram as datas certas, é uma cobrança, né, deles, e a gente está sempre com o calendário organizando tudo direitinho para não perder esse time, assim, da coisa. E sua frequência como influenciadora durante a semana, assim, você produz conteúdo todo dia, divulga todo dia lá no seu perfil? De story, sim, né? De post feed já é mais controlado já. Até mesmo porque eu gosto de um feed mais bonito, mais organizado, um trabalho mais humanizado, digamos assim. Então, eu sou muito criteriosa e eu não consigo subir um vídeo de qualquer jeito, um post de qualquer jeito rápido, assim. Então, eu seguro um pouco mais, mas eu faço em torno de 3 postagens feed por semana. Viram aí, né? Peguem essas dicas valiosas aí. A gente tem uma super influenciadora aqui, né, Bernadette? Para quem tá acompanhando aí, já aproveita para pegar algumas dicas. Se você tava pensando em ser uma influenciadora, a gente já tem aqui meio que um caminho. Já tem um caminho para vocês seguirem, porque às vezes o vídeo viraliza, né? Acontece da noite pro dia, mas você pode ir construindo o seu trabalho pouco a pouco, que também pode dar certo, com certeza. E falando de empreendedorismo feminino, eu queria saber o seguinte da Bernadette. O que você acha que a mulher ainda encontra de desafio hoje dentro do empreendedorismo? Você mesmo citou sobre a própria presença do homem ser muito forte hoje nos sindicatos, né? Mas o que você destaca mais de obstáculo dentro desse empreendedorismo? Nossa, eu poderia fazer uma lista aqui, porque ainda mais nesse mês a gente tem escutado tanto, né? O que impede muitas vezes a mulher de crescer, né? Para começar aí a desigualdade salarial, enfim, começa aí. E o que mais sobrecarrega a mulher, mais ou menos isso que a André está colocando aqui, é a 2ª e 3ª jornada de trabalho. Porque a mulher não fica só ali no trabalho, chega em casa, tem que lavar, passar, ser esposa, ser mãe, ser vó, enfim. Então, tem várias outras funções. E isso daí é o que mais dificulta a mulher de
de entrar aí para o empreendedorismo, que às vezes ela entra exatamente porque não consegue algum emprego, e quando ela está no emprego, no trabalho, sempre é a mulher que sai, ou porque o filho ficou doente, ou porque... Então tem sempre este problema que atinge a mulher. Para fazer empréstimos bancários é sempre oneroso, é mais oneroso para a mulher, que não consegue, o homem consegue juros melhores, isso já provado e por várias aí instituições. Então, assim, são vários temas, mas eu ainda acho, e sempre vou batalhar nisso, não só eu, como várias pessoas, que é só através da profissionalização, só através da capacitação profissional da mulher é que ela que vai dar independência financeira, e só pela independência financeira que ela consegue sair de qualquer tipo de violência. E aí nisso, exatamente por acreditar tanto nisso, que nós aí da Cirandinha, a gente está sempre fazendo a nossa capacitação, projetos com mulheres em situações de vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente faz direto, sempre, e principalmente em Santa Maria. Então, a gente está sempre fazendo e capacitando. Agora mesmo nós vamos começar com um projeto onde nós vamos capacitar 15 meninas em total situação de vulnerabilidade, que tem o sonho de ter uma festa de 15 anos. Então, nós capacitaremos essas meninas durante vários sábados e vamos terminar essas capacitações com um baile de 15 anos para elas. É uma coisa que a gente faz. Caramba. A gente faz já esse projeto, nós já fizemos já no passado. E é uma coisa que você fala assim, puxa, Berna, mas 15 meninas não é nada. Eu falei, tá, é o que a gente pode abraçar, é o que a gente consegue levantar. E para mim, assim, na verdade, se você for pensar, não são 15 meninas, são 15 meninas que têm uma família que está ali torcendo, e a gente acaba fazendo com que não só essas meninas fiquem felizes, várias outras pessoas que estão ali ao redor delas também, porque na festa essas pessoas são convidadas. Então, assim, são vários projetos exatamente porque a gente acredita que a mulher tem que se destacar e só consegue se destacar através da capacitação. Eu, por exemplo, estou em um sindicato, que é o Sindivarejista. Como eu falei, nós começamos em 2014, eu entrei na diretoria e hoje o nosso presidente atual, que é o Sebastião Abrita, ele colocou na diretoria do sindicato 50% homens e 50% mulheres, ou seja, dentro de um mundo onde impera, né, o homem, dentro do Sindivarejista, eu particularmente tenho a maior satisfação de estar dentro de um sindicato onde está ali 50-50 de gênero, enfim. Então, essa equidade, para mim, me envaidece todas as vezes dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que tem que ser seguido. A gente precisa viver isso na prática, né? Tem que viver isso na prática, com certeza. E como é que se dá essa escolha dessas cidades para vocês envolver essas Na verdade, eu faço só em Santa Maria, por enquanto, porque eu não tenho tantos braços assim para conseguir fazer. Então, nesse projeto, nós fazemos em Santa Maria, onde nós recebemos, através da Associação Nova Cidadania, a gente recebe cartas, a gente pede, olha, a cartinha de meninas que gostariam, que escrevem dizendo porque eu tenho sonho de ter uma festa de 15 anos. Aí, baseado aí, são coisas que dói, assim, que emociona. E aí dali você vai conseguindo. Então, nós já temos 15 meninas aí que já vamos começar esse projeto, se Deus quiser. Que belíssimo trabalho, Bernadette. Para vocês que estão acompanhando o podcast, não esqueçam de ativar o sininho aí, ficarem ligados nas nossas novidades, os nossos próximos convidados e convidadas. E vai também no Instagram, Clube Corrida 2024. Aproveita para curtir o nosso perfil, fortalecer o trabalho. Aproveito mais uma vez também para agradecer a audiência de vocês. O Clube Corrida com podcast
podcast Passos de Superação, Histórias Inspiradoras tem crescido a cada episódio, graças a Deus, com os nossos convidados e com você que assiste a gente e tá compartilhando o nosso conteúdo, tá fazendo o nosso conteúdo viralizar no WhatsApp, no Instagram, seja qual for a plataforma. A Andréa tocou num assunto também interessante, aqui é uma batatinha quente, tá? A gente manda pra cá, joga pra lá e vocês fiquem à vontade para intervir a hora que vocês quiserem. Você falou um pouco do seu início, que você começou caminhando, depois foi pra corrida, Sim. voltou pra caminhada. A gente sempre fala aqui também que é importante um acompanhamento médico, né? Uma questão de saúde, para a pessoa também não ir direto, seco e ter problemas logo no início. Você teve esse acompanhamento? Você buscou isso no início? Ou em que momento você chegou a pensar nisso? Não, eu acho que a gente, enquanto corredor, quando você tá começando ali, acho que raramente você vai assim de primeira. Lógico que o ideal é que você tenha uma orientação médica, né? Pra saber se você pode ou não realizar essa atividade, se não tem nenhum problema cardíaco, né? Mas não tive. Eu fui feliz na corrida, no meu começo. Essa saúde tá boa, hein? Não senti nada, assim, de anormal. Lógico que tinha dias, assim, no treino que você achava que você ia morrer, mas era natural por conta do esforço. O esforço, né? E achava normal, mas foi super tranquilo. Mas o ideal é esse mesmo, que a pessoa... Principalmente se ela já tiver algum sintoma, né? De que tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, é interessante. Mas eu sou, assim, 100% saudável. Então, eu me senti, assim, mais ousada para fazer sem nenhum acompanhamento. Mas hoje eu já faço, assim, tudo direitinho. Até mesmo por conta da maratona. Precisa, né? E aí 3 anos atrás, nunca tinha feito check-up nem nada. Eu sempre fui muito, assim, aleatório. E aí eu fui fazer esse check-up porque eu tava me sentindo com dores nas articulações, fadiga, justamente assim, de estar já nesse meio da corrida. E aí eu comecei a sentir certos incômodos que para mim não era normal, né? Na minha rotina eu senti que não estava batendo. Aí eu fui fazer check-ups e descobri hipotireoidismo, descobri déficit de vitamina D. Então hoje eu faço todo esse acompanhamento regrado, tomo medicação diariamente de hipotireoidismo, mas é tranquilo, isso não me impede de continuar na corrida, de continuar seguindo uma vida normal. Tem muita gente que fica curioso e acha que para correr, para começar a correr é só para se tornar um profissional. E não, tem muita gente que procura por questão de saúde, tanto saúde física como saúde mental, né? A gente sabe que os exercícios físicos ajudam bastante. Às vezes você tá ali com ansiedade muito forte, você pratica um exercício, você dá uma corrida, você dá uma espairecida. Com essa prática de esporte mais presente na sua vida, você consegue já enxergar benefícios com a corrida? Nossa, são muitos, né, os benefícios. Além da mente, que você fala que dá aquela... Que te libera toda a sua questão de estresse, né? Você ganha aí a endorfina, que é a felicidade depois da corrida, que eu falo, depois do corre a gente fica felizinha. Quando você tá indo assim nos primeiros quilômetros, você fica pensando, ai meu Deus, não vou conseguir. Tem dias que é assim, e até mesmo é um mental. Porque no mental da gente, tem dia que a gente mente pra gente, né? Já aconteceu, hoje eu sou bem mais controlada. Mas tinha dias que eu sentia... a gente fala costuma dizer que é a sabotação, ela vem da mente, né? Aí você arranja uma dor que você não tinha, é só uma desculpa pra você não ir naquele dia. E aí, todas as vezes que eu sinto assim, eu vou, porque eu sei que daqui a pouco isso vai ter passado e eu vou estar super bem, super feliz, né? Mas a corrida, ela, além do mental, ela me trouxe, assim, uma leva de amigos, que hoje é o meu ciclo principal de vida. São os amigos da corrida, dos clubes de corrida, das assessorias esportivas, que faz um trabalho, assim, super bacana, que tem crescido muito. Eles têm uma preocupação muito grande, não só com a performance, mas também com essa questão da saúde. Então, tem todo tipo de gente, desde criança, adulto, senhor, e é muito interessante tudo isso. A corrida, eu costumo dizer que, para mim, ela funciona como uma ferramenta de transformação de vida. Ela é um trabalho social. Você consegue transformar vidas através da corrida. E eu posso provar isso porque eu sou a prova viva de transformação, assim, de tudo. A minha vida mudou depois da corrida.
ela entra e aí consegue fazer você vai percorrer todo um caminho tentando se encontrar ali naquele meio, mas vai ter a corrida. Ela vai continuar te acompanhando. E isso já tem aí 8 anos que ela tá junto comigo. Gente, é só benefício, né? Eu acho que é pra vida. Eu vejo senhorinhas lá na corrida, né? De 80 anos lá recebendo sua premiação, seu troféu. Inclusive, faço vários stories, às vezes, quando eu encontro alguma seguidora que é corredora e tal, senhoras também, eu falo, cara, eu quero chegar aos meus 80 anos de idade, assim como a senhora, Dona Graça. Dona Graça, para mim, é uma referência. Todas as corridas a gente corre praticamente junto, e quando termina a corrida, eu tenho que dar um abraço nela, eu tenho que falar com ela, parabéns, eu quero chegar à sua idade ou à minha velhice com essa sua força, com essa sua determinação, disciplina, ânimo, alegria, porque realmente um negócio assim contagiante que eu quero levar para a vida. E é legal porque um incentiva a outra, né? Isso. A gente trouxe até outras experiências aqui no podcast. E no próprio Elas Vão de Tênis da Márcia, ela fala que, às vezes, quando tem aquela mulher que tá na primeira corrida dela, elas procuram todo mundo correr juntas. Apoiar, ali, né? pra dar apoio e chegarem juntos. Isso é muito legal de vocês. E é comum, assim, entre vocês compartilhar esse tipo de comportamento e atitude. É muito bacana. Essa semana eu recebi uma mensagem bem interessante no Instagram, falava assim: virou modinha agora você colocar todas as suas amigas para correr. Porque chegou uns dias que realmente tive várias amigas que começaram a correr agora, recentemente, que são muito próximas a mim, e eu tenho levado para as corridas. E aí eu até comentei, falei assim, cara, é só a primeira corrida, o restante já era, você já foi carimbada, já foi picada aí, então se prepara que vai ter muito mais. Então eu recebi essa mensagem falando, eu vou ter que ser sua amiga, porque eu vejo que suas amigas estão se tornando corredoras, estão treinando, estão fazendo atividade física. Então, isso é, de certa forma, prazeroso de ouvir isso, porque eu sou uma boa influência neste sentido, né? E acaba que você... Olha só que bacana, né? Ela é influenciadora de várias formas, inclusive diretamente e indiretamente você consegue minhas influenciar. amigas vão correr, eu falo, vocês vão correr. E quando não corre, vai de bike, porque eu tô fazendo a maratona, vocês vão me acompanhar, vocês vão me dar força, eu preciso. Muito legal, muito bacana. E Bernadette, para as pessoas, para as mulheres especiais também que estão acompanhando aqui um pouco do que você está compartilhando com a gente, trazendo um pouco desse lado do empreendedorismo, o que você diria para elas que estão, por exemplo, neste momento enfrentando dificuldade nesse processo de começar a ter a renda dela, de começar a entrar no mundo do empreendedorismo, tá pensando que não é bem por aí, o que você diria para essas pessoas? Capacitar. Tudo e ter foco, né? Eu quero capacitar, ver o que eu quero e um planejamento. E assim, e hoje em dia nós temos aí várias instituições que nos ajudam, que estão ali com portas abertas para nos ajudar. Nós temos aí o Sebrae, temos aí o Senac, né? Até o Sesc, que vai mais esse lado social. O Sesc já foi lá em Santa Maria, por exemplo, capacitar, ensinar essas mulheres a fazer sabonete, por exemplo. Então, assim, capacitar. E aí, através da capacitação, você vai conseguir saber o que você quer. Porque às vezes você fala, eu quero costurar. E você vai, aprende, não é aquilo que eu gosto. Tá? Então, vai buscar um curso de cozinheiro. E até mesmo, aí, não é isso. E eu quero buscar informação maior. Vá fazer um Empretec do Sebrae, que ensina você a ser a empresária desde o primeiro momento até uma semana ali ralando, mas você sai com alguma capacitação. Então, acho que sempre capacitar. Isso que a André está colocando de ter aí no esporte, na corrida, essa uma ajudando a outra, eu posso dar assim também, já não no lado da corrida, mas daí na capacitação. Nós do Grupo Cirandinho, nós doamos dentro dessa associação 5 máquinas de costuras. Por quê? Porque as mulheres, principalmente na época da pandemia, elas não tinham máquinas. Não tinha máquinas de costura, mas nós temos lá um espaço, lá em Santa Maria, tem um espaço onde foram doadas 5 máquinas, e aí nós começamos a capacitar algumas mulheres.
outras ficaram sabendo e começaram a ir para, deixa eu ver como que faz. Então, assim, só do fato de uma estar lá com a outra, também vai uma já ajudando a outra. Olha, eu não sei fazer esse ponto, mas a outra sabe. Então, acaba tendo essa questão do uma ajudar a outra, uma ser companheira da outra, e uma entender que a dor, às vezes, que você sente, não é só sua. A outra também está passando por aquele mesmo problema. Então, aí acaba entrando nessa questão aí que você falou também, do mental, né? Da saúde mental. Nós também, às vezes, quando alguma mulher lá tá assim, olha, tá ali no desespero, a gente tem parceiros que levam uma terapia para elas aí, até através da RIEX, que também eles fazem aí a terapia com elas. Então, a gente tenta buscar fazer com que elas se fixam ali no que elas querem, para a gente conseguir finalmente dar essa capacitação e elas conseguirem se profissionalizar, e aí através disso conseguem fazer seus projetos e com planejamento. Então, tudo isso a gente vai tentando passar, são sementinhas, são poucas sementes que a gente vai distribuindo, colocando, mas que a gente, de pouco a pouco, a gente vai conseguindo, pelo menos, todas as vezes eu falo, se agora mesmo, semana que vem, a gente está terminando o projeto que a gente começou em outubro, a gente está finalizando. Se uma sair, olha, isso aqui foi legal para mim, eu já estou feliz. Então, eu realmente já me sinto realizado. Então, para mim, o que me move, o que eu faço, a André coloca que ela é a corrida, eu sou essa questão da ajuda, da responsabilidade ali. Só de eu ajudar uma pessoa, eu já fico feliz. E isso eu sou, assim, grata, não só a minha família que me entende a minha ausência, entende que eu estou sempre fora o dia todo, mas também aos parceiros e aos clientes também da Cirandinha, que sempre está ali nos ajudando a ajudar. Às vezes a gente pensa que tem a dimensão do quanto a gente consegue beneficiar aquela pessoa, mas é muito maior, né? A dimensão de quanto muito maior, você sabe por quê? Porque quando você consegue, principalmente a mulher, quando você consegue fazer com que uma mulher entenda a importância que é ela se capacitar para ela sair até daquela dependência do marido. Eu falo assim que é impressionante que quando a gente chega, às vezes, lá com alguns retalhos, que eu saio arrecadando retalho para levar para lá, tem homem que fica na entrada lá do salão e fala, e lá vem ela de novo, trazendo esses materiais para tirar minha mulher de casa. Então, aí você vê que você não pode ficar ali naquela dependência. Só de você dar essa liberdade, promover essa liberdade para mim, não tem nada melhor. É lógico que eu também faça minhas caminhadas e também personal, porque senão essas coisas que vocês fazem de malha, gente, eu sinceramente não é muito a minha praia, mas eu sei que ainda mais na minha idade eu tenho que ter ali, então faço personal 3 vezes por semana, obrigatoriamente, junto com meu marido, então ali eu faço direto e aí a gente depois faz nossa caminhada e tudo. Mas eu sei que a gente tem essa coisa, eu estou encantada, André, de você falar essa questão de ser influenciadora, porque eu não sou. Olha, mas, eu já ia falar isso. Mas olha, eu tenho ali meus seguidores e tal, mas enfim. Eu não me preocupo. Todo dia eu chego na minha casa e começo a postar. O que eu fiz e tal. Mas onde eu vou, as pessoas, não, eu quero tirar uma foto, porque eu sei que você posta no seu Instagram. Eu falei, gente, tá legal, ótimo. Só que... Foi assim que nasceu o Musa do Eixão. Eu morava de Você sabe que é essa questão de... Assim. Bernadette, você veste a minha roupa e me marca? Como assim? Eu nem aceito, nem aceito, porque eu não sei, assim, receber. Não, pois a partir de agora você vai aceitar tudo. De jeito nenhum.
A dica. Eu compro e posso, não tem problema. Não, você mas vai receber, vai provar, vai vestir, vai falar assim, Mas vou eu te marcar. você faz, assim, acho maravilhoso. Assim, quando você vê, já tá lá um monte de caixa para você abrir e você vai estar se planejando E para assim, fazer o trabalho. e com relação à questão aí, eu acho que enquanto a gente não tiver o apoio, isso eu falo que eu vivo isso do homem. Não é que as mulheres hoje em dia, eu particularmente jamais falo que tem que ser melhor do que o homem, não. A gente tem que ser só igual. Então, eu tenho dentro da minha casa o apoio total do meu marido. Então, só de eu ver que eu tenho o apoio dele e que ele também me incentiva, ele vai comigo, quando ele pode, ele está comigo, isso também me fortalece. Então, a partir do momento que você tem o apoio do seu companheiro, em tudo, isso também te fortalece. E eu também vejo isso como, igual eu coloquei aqui, dentro do mundo empresarial, aí dentro do sindicato, e também até junto com o nosso presidente Zé Aparecido, que também me envolve em várias questões, me colocou também num mundo onde é muito que ser vogal da junta comercial. Eu represento a FEComércio também ali, onde também tem vários homens. Então, assim, esses homens que têm essa visão de dar oportunidades para as mulheres, isso também consegue mudar e beneficiar o empreendedorismo. Eu percebi isso em algumas reuniões que eu tive junto ao SESC, né? Por ser diretora administrativa do Sindifeira, a gente foi em muitas reuniões. E praticamente todas elas você consegue ver nítido a quantidade de homem. Os presidentes de feira são os presidentes de feira. Nossa, é muito. Demais. A mulher ainda não conquistou muito espaço assim, não, igual a gente gostaria, não. Não. E é legal vocês trazerem esses exemplos, porque é como se fosse essa capacitação que você falou, Bernadette, é muito bacana, porque é assim, um exemplo um pouco didático, é uma marretinha que ela tem que bater no muro e quebrando para acessar lugares, porque senão ela não consegue, Não né? vai. E é só através da educação, da capacitação, que ela consegue nessa marretinha e conseguindo trilhar os caminhos dela, que não é fácil. A gente avança em muita coisa, mas ainda precisa crescer em várias outras, né? Se a gente pensar que, se você for lá para trás, né, na história aí, em 1919, junto com a Primeira Guerra Mundial, aonde eu estava como presidente também de uma associação de mulheres de negócios profissionais, aonde ela nasceu em 1919, porque os homens foram para a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e lá eles deixaram as mulheres com os negócios. Então, as mulheres começaram aí a entrar nos negócios, por quê? Porque não tinha o homem ali, porque o homem havia ido para a guerra. E em 1930 ela entrou dentro das fábricas, mas quando você vê ali o trabalho da mulher, a mulher entrando ali nas fábricas para trabalhar, era assim, 70% de diferença salarial entre o homem e a mulher, porque ela pegava só aquelas coisas de ralar ali 16 horas por dia trabalhando. E se você for olhar a evolução, hoje em dia está 30%. Então, assim, a gente já teve uma evolução, porque antes era 70% a diferença salarial, e hoje 30%, então a gente já teve aí uma evolução. Mas ainda tem muito ainda o que fazer, porque, na verdade, tem que ser igual. É verdade. Gente, recebendo mulheres com tanta história inspiradora, a hora tá passando voando aqui do nosso podcast. A gente já tá quase na nossa reta final, mas eu ainda preciso perguntar algumas coisinhas para vocês, que é o seguinte, você tem mais ou menos noção de quantas mulheres já foram beneficiadas assim com esse trabalho que você faz? Olha só, gente, na verdade, se a gente for olhar, porque eu trabalho isso já há muitos anos, né? Então, quando a gente fala, não são só as mulheres que são beneficiadas, é muito além. Família, né? São famílias. E famílias, então, se eu for colocar aí, são, 1.000 mulheres, 500 mulheres, mas não, são pessoas, porque atrás delas
tiveram várias outras pessoas, Verdade. outras. Então, porque a gente é cesta básica, é marmita, são várias coisas que a gente consegue fazer. Durante a pandemia, fizemos um trabalho assim. Foi desafiador, hein? Nossa, mas nós não paramos um dia, nós não ficamos um dia dentro de casa. Durante a pandemia, todos os dias, enquanto todo mundo estava dentro de casa, eu ia para a rua junto com o pessoal da Cirandinha, a gente ia para a rua levar cesta, fazer máscara, ensinar essas mulheres a sair. Não, vamos lá, vamos fazer máscara. E, sabe, então é muita coisa, não dá nem para assim, a gente é uma boa dimensão. Se for olhar na pandemia para cá, olha, deve ter sido mais de 1.000 mulheres. Que legal. Mais de 1.000 mulheres impactadas, sem contar os familiares, que aí a gente já vai para um número muito maior. Porque é uma sementinha, né? Eu dou uma cesta básica para uma mulher, eu não estou dando uma cesta básica para essa mulher. Eu estou dando uma cesta básica para uma família. Perfeito. Nós, na pandemia, por exemplo, nós fizemos 40 mil máscaras. Para cada máscara confeccionada, nós pagamos R$1 para cada mulher. Então, era o dinheiro que elas tinham para comprar a feira delas. Eu lembro que todas as vezes, quando a gente chegava no final da semana, que a gente ia, quantas máscaras que você fez? Aí eu fiz 50. A gente dava R$50 para elas, ela falava, nossa, isso aqui é o que vai alimentar a minha família esse mês. Então, assim, olha, eu fico arrepiada, duro, né? porque são histórias que a gente teria, assim, para contar, e tem para contar, assim, enormes, várias histórias. E isso sim é que nos impacta, isso sim que nos comove, é isso sim que nos faz correr o dia a dia. Entendo também um pouquinho disso que você está falando, porque pouco mais de 2 anos eu entrei para fazer parte de um projeto social chamado Formiguinhas da Alegria. É um grupo de amigos que se reúnem e que também fazem esse trabalho social aqui nos entornos do Distrito Federal, com doação de cestas básicas, brinquedos. Do Bem? Formiguinhas da Alegria. Existe também o Formiguinhas do É. Bem, né? Mas esse é o Formiguinhas da Alegria. Então, a gente também desenvolve esse trabalho Olha que social lindo. aí no entorno aqui de Brasília. Faz o mapeamento da cidade, vê a necessidade, onde já foi atendido, tem toda uma organização bonitinha por trás disso. E você tá no lugar certo, eu ia falar, porque aqui é o podcast de trazer histórias inspiradoras e você trouxe aqui já, compartilhou com a gente histórias maravilhosas. Para você que está acompanhando o nosso podcast, a gente está recebendo hoje 2 convidadas muito especiais. Bernadette Martins, que é empreendedora, é conselheira do Senac, diretora do Sind Varejista e tem um extenso currículo aqui para compartilhar com a gente, está trazendo histórias inspiradoras. E a gente tem a Andréia Brito, que também está compartilhando um pouco da trajetória dela nesse mundo das corridas e também da vida dela como influenciadora. E voltando ao assunto para você, eu queria saber o seguinte, qual que foi a situação mais complicada, talvez difícil, que você enfrentou nas suas corridas que te marcou? Essa aqui foi desafiadora. Sem dúvidas foi o período da pandemia que a gente ficou sem corrida, né? Foi difícil. Foi difícil, Foi, né? você não podia sair, você não podia correr, você não podia andar. Aí a gente tinha que se reinventar, né? Fazia atividade dentro de casa. A gente fez famosas lives aí pro pessoal fazer atividade física. Então a gente meio que se reinventou, mas não parou de correr, não parou de treinar, né? Mas eu acho que sem dúvida, pelo fato da gente ficar sem as corridas oficiais, sem os encontros dos amigos, que a gente fala que a corrida a gente aproveita lá para rever os amigos, que é sempre um grande encontro, uma grande festa que a gente faz. Então, sem dúvidas, eu acho que foi o período da pandemia. Até o mental da gente ficou muito abalado, né? Porque a gente não conseguia se conectar assim, presencial com outras pessoas, que era hábito, que era costume. Então, foi bem difícil. Foi uma mudança brusca aí, né? Foi. Uma readaptação muito rápida, né? E o que você... A gente tá vendo, acompanhando até aqui no podcast, fora dele, um movimento muito grande das mulheres nas corridas de ruas aqui do DF. O que você acha que tá motivando as mulheres a participarem desses movimentos? Tem aumentado bastante, realmente.
Isso tem sido nítido. A última corrida que a gente teve agora foi a corrida Flores do Cerrado, né? Gente, 1.500 mulheres estavam Foi nessa linda a corrida. corrida. Foi linda, debaixo de muita chuva. Eu ainda falei lá, o povo não desanimou, gente. Você viu lá, todo mundo correu bonitinho. Achei incrível também a organização. Tem ganhado bastante ponto, né? Porque as corridas, você olha tudo. Se é acessível, preço, kit, tem toda uma como é que a gente se fala? Uma avaliação ali para você saber se você vai ou não nessa corrida. Então, tem algumas corridas aqui de Brasília que realmente são pensadas assim, no lado social, né? São bem acessíveis e isso facilita. É tanto que o povo escolhe muito até. São muitas as corridas e aí sorte também que sempre tem uns cupomzinhos de desconto que salva o povo aqui. Mas tem aumentado bastante. E se depender de mim, vai aumentar muito mais, viu? Olha aí, que legal. E nessa Flores do Cerrado, você disse que choveu, foi difícil, a perna pesou? Percurso difícil. É muita subida, né, gente? É um percurso que a gente já conhece, já é um percurso antigo, que a gente já vai sabendo que vai sofrer. Você vai subir muito. E também a questão de 2 voltas. Eu, literalmente, eu não curto fazer 2 vezes o mesmo percurso. Não sou muito fã disso. A maioria dos corredores também comenta que não gosta de provas assim. Mas, enfim, foi uma prova muito boa. Mas, porém, para mim foi um pouquinho difícil. Mas no final a gente foi feliz. Ainda rolou um pódio, né? Terceira colocada aí. Que chique. Representando o Sim de Feira, comerciário, foi bacana. Poderia ter sido melhor, mas próximo a gente vai estar mais bem preparada. Olha, São Pedro quer mandar uma chuva logo no dia de corrida para mulheres. Aí elas não vão desistir. Esquece. Esquece. Somos mulheres, a gente dificilmente desiste. Muito difícil, viu? E para trazer um pouco mais de informação para quem está acompanhando a gente estava conversando antes e você adiantou de um objetivo que talvez vocês consigam do Sim de Feira trazer, que é uma novidade muito bacana, que é uma corrida envolvendo os feirantes, né? Isso, o que acontece? O Sim de Feira nunca promoveu assim, uma corrida, nenhum evento voltado pensando no bem-estar ou na saúde assim, do feirante. E a gente tem assim, todas as ferramentas de bastidores, eu já estive analisando e eu acredito que dá para sair essa corrida sim. Estou muito aqui contando com o apoio do Sesc, Gustavo também, que esteve aqui no podcast passado, que eu já assisti, já vi. Então a gente vai arquitetar aí para que essa corrida venha acontecer, para a gente estar levando essa questão da saúde, do bem-estar do feirante também, né? É uma situação de promoção de saúde. A gente sabe como que é a rotina do feirante não é fácil e eu acredito que pegar uma corrida aí, colocar pelo menos uma por ano, eu acho que já vai ser um negócio bom, né? E a gente tem aí 25 de agosto, é o dia do feirante. Seria uma ótima data, né? Não tô marcando data aqui, nem nada. Não vai se comprometer, né? Não estou me comprometendo, mas a gente vai correr atrás para trazer aí, junto com o Sim de Feira, a primeira corrida do feirante. Não sei se nesse ano ainda a gente consegue contar com a ajuda da Bernadette aí pra gente fazer essa... Uma dobradinha, né? Vamos correr atrás aí, mas eu tenho uma intenção e tô muito positiva aí que vai dar certo, viu? Aí tá eu no próximo podcast falando assim, a Andréia falou que vai ter corrida dos feirantes, se prepare. Não, vamos... Mas a plantinha já foi... A semente já foi plantada, né? Já Essa fez algum barulhinho ali, outra lá e tal, mas a gente vai conseguir, eu acredito que a gente consiga realizar. Não vou garantir, né, data nem nada, nem que seja esse ano, porque também o calendário de corridas de Brasília é acirrado. E tá ficando cada vez mais. Você tem que se programar bem antes, principalmente com questão de datas, porque senão acontece aí 3, 4 corridas no mesmo dia. Verdade. E não é tão interessante assim, né? Mas a gente vai correr atrás para viabilizar essa corrida. Vamos trazer. Que bacana você trazendo um pouco mais de informação para vocês que estão acompanhando o nosso podcast. A gente convida você também para curtir o nosso canal lá no Instagram, Clube Corrida 2024. Lembrando que o podcast Passos de Superação Histórias Inspiradoras é um canal do Clube Corrida. Então você pode acompanhar as novidades e acompanhar os nossos próximos convidados
tanto no nosso YouTube, ativando o sininho e ficando ligado com as novidades, quanto com o que a gente divulga no Instagram, na nossa página Clube Corrida 2024. Lá a gente solta quem vai ser os nossos próximos convidados e as nossas próximas convidadas. Gente, o bate-papo tá bom, viu? Foi bem legal, foi bem divertido. A gente tá chegando na nossa reta final. Antes da gente fazer as considerações finais, eu gosto sempre de deixar o clima um pouco mais tranquilo, porque aí a gente vai falar, eu faço uma perguntinha que é mais tranquila, que é o objetivo de vida que vocês têm. Aqui a gente tem histórias inspiradoras, passos de superação, e a gente consegue arrancar respostas muito legais dos nossos convidados, das nossas convidadas, quando elas falam do objetivo de vida delas. E é com essa pergunta que eu jogo para vocês, agora para Bernadette. Bernadette, você agora, não como figura diretora do Sind Varejista, conselheira do Senac, mas como mulher, qual que é o seu maior objetivo de vida, assim? Ver meus netos crescerem. Eu tenho 6 netos. Vó Coruja. Eu sou apaixonada pelos meus netos. Infelizmente, 5 deles moram no Canadá. Mas eu daqui fico de olho, quando eu posso, vou para lá, e quando eles podem, eles vêm para cá. Então, assim, eu sou apaixonada pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, enfim, o meu objetivo de vida é minha família. E aí depois, sim, eu começo a entrar aí, apesar de não parecer, porque todo mundo pergunta como que você consegue estar em tantas coisas ao mesmo tempo, mas eu também consigo, por exemplo, final de semana, eu tento não marcar absolutamente nada. Final de semana é para minha família. Então, eu tento me organizar durante a semana para a semana ficar o final de semana dedicado a minha mãe, minha família, enfim, eu sou apaixonada pela minha família. Esse é o meu objetivo. Estou aposentada, sou aposentada e tenho aí o empreendedorismo na veia, mas a minha família é sempre em primeiro lugar. Legal, família é o alicerce, né, da nossa vida. E qual que é a última pergunta, penúltima, prometo. Qual palavrinha que você escolheria para resumir sua vida? Aconchego. Por Eu quê? adoro essa palavra. Porque é onde eu tanto gosto. Bom, a família já é um aconchego, a família me aconchega, né? Tá sempre ali. Quando eu preciso, eu encontro o aconchego na minha família. E eu também adoro dar aconchego, adoro essa palavra, porque eu acho que dentro dessa palavra a gente consegue ter tudo: tem amor, tem atenção, tem carinho, tem respeito. Então, eu adoro também receber as pessoas com aconchego. E é isso que eu sempre trago e levo. Fica nítido, sua presença aqui também foi muito aconchegante. Você é uma pessoa que tem uma energia muito positiva, viu? É um prazer estar recebendo você aqui. E Andréia, você que é uma super influenciadora, você viu, eu já botei você como ultramaratonista, super influenciadora. Qual que é o seu maior objetivo de vida? Olha, eu acho que o objetivo de vida ele vai acontecendo por etapas, assim. Você vai eliminando, vai passando, né? De etapas, de fase. Mas antes de tudo, saúde, porque eu já estive. Quando eu não tinha saúde, na verdade, todos nós, quando não temos a saúde, você não tem nada. Então, antes de tudo, preciso ter saúde para chegar aos meus objetivos, fim, que hoje tô aí eu falo assim, várias vezes na vida a gente já subiu e já desceu. Você já esteve no topo e aí você decidiu assim, isso não é pra mim, eu não quero isso. E aí você volta, começa algo que você acha que realmente vai se sentir feliz. Então hoje tô aí percorrendo o caminho de estudante de educação física. Se Deus quiser, esse ano eu me formo personal. Então eu tô nessa trajetória aí. Tudo voltado para o foco da saúde, do bem-estar, de atividade física. Então, eu acredito que promover, né, a saúde, principalmente dos meus familiares, que realmente também precisam, é importante. Mas é isso. E uma palavrinha que você gosta na sua vida, assim, que você poderia resumir tudo? Qual que seria? É difícil, né? Uma palavra para você resumir sua vida? Muito difícil. Escolhi uma palavra para resumir a vida. Superação, fé. Porque
Tem tudo isso, Tudo, né? né, Tudo e gente? muito é mais, tudo né? isso, porque você falar que tem um fé e aí falta outra coisa e outra coisa, então eu acho que é uma junção assim de tudo. Você precisa ter fé, determinação, foco, força de vontade. Então acho que envolve muita coisa. Só uma palavra assim, eu não consigo realmente definir a minha vida em uma palavra. Mulher de várias palavras, ela. Mulher, é, Não, muito legal. muita. Muito legal. Gente, foi um prazer estar recebendo vocês duas aqui no nosso podcast. Mais uma vez eu reforço que as portas estão abertas, tanto para vocês virem aqui falar um pouco com a gente, compartilharem depois que você. Pós-maratona, né? Gente? Conta como é que Exatamente. foi o sofrimento lá. Alô, produção, Siciliano, vamos convidar essa pessoa de novo, porque depois que ela participar dessa maratona, ela tem que vir aqui de novo. Ai, que medo dessa maratona. Real, gente, dá medo da maratona. É desafiador, né? Muito. É muito. Tá, tipo, eu consigo ver que tá muito próximo, já tá muito próximo e é muito difícil. Antes da pandemia, eu comecei a me preparar para maratona. Cheguei a rodar 32 quilômetros, que era o treino máximo, tinha prova prevista, tudo certo. E aí veio a pandemia e cancelou todas as provas. Então, isso mexeu muito comigo, que desde que retornou, eu não consegui me sentir preparada ainda para encarar novamente, porque a maratona não é chegar lá e fazer é até fácil, mas o caminho que você percorre até chegar lá é muito dolorido, é muito difícil. Você tem que ter muita determinação, tem que querer muito fazer isso. Alguns falam que é coisa de gente louco, isso é loucura, você não precisa fazer isso. E eu tenho que concordar. Tenho que concordar. Cada um com Os sua loucura, loucos, né? os loucos fazem isso. Tem aí os ultras, né? Quase que eu viro ultra hoje, mas só depois da maratona a gente pensa aí nessa ultra, mas até lá a gente vai ralar muito e precisar de muito apoio aí, viu? De muita ajuda. Eu falo das amigas também, porque eu cobro delas pra mim Pra me incentivar. apoiar. É. Faz diferença e pode A ter gente não certeza. consegue sozinho. Sempre É, tem alguém por com trás certeza. que te orienta nos seus treinos, que te assessora de uma forma ou de outra. Enfim, tem muita gente envolvida por trás de um maratonista. É muito difícil você conseguir sozinho se alavancar e chegar em uma maratona sem ter uma lesão, sem quebrar no dia da prova, né? Que tá repreendido, que eu quero fazer essa Bate na prova. madeira. Quero fazer essa prova pleníssima, voltar inteira, se Deus quiser. Amém. Vai voltar inteira e a gente vai estar torcendo por você aqui, pode ter certeza, Ai, viu? obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Agora eu abro para as considerações finais. Foi um prazer, a hora passou muito rápido, o bate-papo foi muito legal. E eu tava falando, vocês podem voltar aqui tanto quanto como convidadas, quanto vocês podem sugerir pra gente história de mulheres que vocês acham que se encaixam pra gente estar conversando aqui. Vai ser um prazer estar compartilhando um pouco desse bate-papo com elas, viu? Bernadette, muito obrigado pela sua presença no podcast. Eu que agradeço aí o Siciliano que fez esse convite aí na semana passada, assim, mas eu adorei, fantástico, muito, muito obrigada mesmo. E para vocês aí, olha, sigam o canal e lembre-se, tudo na vida a gente só consegue se a gente tiver, como disse aqui a Andréia, fé, determinação e foco. E com um pouquinho de aconchego. Ah, Tem essa que ter, palavrinha né? aí a gente já pegou como dica. Pra mim é o descanso. Eu falo, você tem que ter descanso. Se você não descansa, você não tem treino. Você não consegue atingir teus É treinos, verdade. o volume de treino, principalmente previsto para uma maratona. Se você não descansa, você não consegue. Mas o chegar. descanso é para qualquer pessoa, a gente também. Se a gente não descansar, aí no dia seguinte, porque o empresário tem que matar um leão todos os dias. Então, assim, a gente também não é fácil. A vida do empresário realmente não é fácil. E muitas vezes é colocado aí como o vilão da história, É mas verdade. não é fácil. Só a gente que está ali no ralo É a que mola de sabe. crescimento do país, É. com certeza. Andréia, obrigado pela sua presença também. Foi um prazer te conhecer, compartilhar um pouco da sua história. A gente tinha muita coisa a mais para conversar, mas o pouco que a gente conversou aqui foi bem legal, viu? Seja bem-vinda sempre que você quiser, as portas estão abertas. Viu? Ah, imagina. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Espero que seja o primeiro de muitos pods que a gente vai gravar aqui. Aê. Descobrir um novo espaço, quem sabe? Legal. Então, muito grata pelo convite ao Ceciliano, fiquei muito satisfeita. Foi de última, mas eu aceitei, porque eu falei, ó, quem sabe, sabe. É vida, né? Então a gente faz ao vivo. E é isso. E
tipo assim, para quem tá começando, que é o que a gente recebe muito. Como que eu faço para começar? Gente, paciência, resiliência. Tem gente que já desiste ali logo no início e fala para mim que eu não consegui. Ah, eu não consigo correr. Ah, quantas vezes você tentou? Eu fui 2 dias, 2, 3 dias. Você já queria Verdade. correr em 2, 3 dias. Então, paciência, resiliência, vai devagar. Começa aí, caminhando, faz o seu trotinho. Não coloca metas, objetivos assim muito rápidos para você não se frustrar, né? Porque isso acaba frustrando muitos e desistem porque coloca metas inatingíveis, muito rápidas. Então, o ideal é que você seja bem moderado nesse início, sabe? Bem tranquilo, mas que eu acredito que se você está iniciando aí sua trajetória na corrida, pode ter certeza que se você for paciente, resiliente e focar, né? Tiver determinação que você realmente quer ser um corredor, você vai ser um corredor. É isso, pessoal. Fechamos com chave de ouro o nosso 8º episódio do podcast Passos de Superação e Histórias Inspiradoras. Agradeço a sua audiência, a sua companhia e faço mais um convite. Aproveita para curtir o nosso canal lá no YouTube, ativar o sininho para acompanhar todas as nossas novidades e no Instagram, Clube Corrida 2024, para saber quem serão os nossos próximos convidados e nossas próximas convidadas. Hoje nós recebemos Bernadette Martins e Andréia Brito e foi um prazer imenso conversar com elas. Quem será os nossos próximos convidados? É só ficar ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau.